Um, dois, três, começando. Para compor a mesa, gostaria de chamar o vice-prefeito, Léo Tonon. O Carlinhos não pode compor porque ele tem um compromisso, em breve precisa sair. Ele pediu para o Léo representá-lo aqui na composição da mesa, por favor, Léo. Para também nos apoiar no serviço, a Margarete Mourão, turismóloga do Departamento de Turismo. Muito bem. Essa é, até onde eu sei, a primeira audiência pública para licitar um espaço para o turismo. Então, nós pretendemos aqui expor os motivos e ouvir tanto usuários como empresários com suas propostas, imprensa e vereadores. Então, todos serão convidados a falar. Antes de começar, eu queria mostrar um quadro para vocês. Nós temos ali no Detur um conjunto enorme de licitações, uma fila que nós pretendemos eliminar dentro de um ano. Processos licitatórios são lentos por natureza. Então, a gente pôs uma meta de encaminhar um processo por mês para o setor. O primeiro já foi encaminhado. Para mim é uma experiência nova, eu creio que para vocês também. Então, nós estamos juntos aprendendo dentro da nova lei de licitações, que deixou o processo um pouco mais complexo e, ao mesmo tempo, mais seguro para ambas as partes. Então, o processo licitatório ficou muito mais, creio que, está muito mais difícil de cometer erros. A gente tem que trabalhar com muito mais afinco nesses processos. Então, o primeiro foi o restaurante panorâmico. Ao trabalhar em cima desse processo, nós do Detur, Leonardo, Margarete e eu, nos deparamos com o fato. Há uma recomendação, não é obrigatoriedade, de realização de uma audiência pública na fase preparatória do processo. Nós estamos na fase preparatória agora do processo do Parque das Águas. Fase preparatória é uma fase em que elaboramos o estudo técnico preliminar e o termo de referência. Então, marcamos essa audiência para ouvir vocês, tá? Inicialmente, houve uma intenção de fazer à tarde, porque as reuniões do Contur são à tarde. Já fizemos votações na reunião do Contur e sempre a tarde ganha nessas votações. E aí, então, pelos inúmeros pedidos, fizemos agora à noite, para que todos possam participar. Só para vocês saberem, a fila é o seguinte: panorâmico já foi encaminhado para o setor de licitações. É a primeira que nós fizemos, com dificuldade, mas já está andando. A segunda, Parque das Águas, o container ou o parque, depende do que nós conversarmos aqui hoje. O marketing, para o turismo especialmente, marketing institucional, a prainha, o quiosque 4 da FECAP, quiosque 5 da FECAP, a estrutura náutica do funil, as plataformas flutuantes, o aeroporto, aquele trenzinho que até agora não funcionou, está em último, mas se for possível a gente faz também, e terrenos baldios. Lembrando que muitas licitações podem surgir de um terreno abandonado da prefeitura, como foi o caso da Tirolesa. Ali atrás do original tem um terreno enorme, abandonado, baldio, e pertence à prefeitura. Nós pretendemos daqui uns meses sentar com vocês e apresentar o que vocês querem naquele terreno. A prefeitura não pode investir, não tem recurso, mas se chamarmos empresários e dermos um prazo de investimento e um prazo de concessão, certamente haverá interessados. Muito bem, vamos para o que interessa agora. Eu queria combinar com vocês como será essa audiência. A audiência não é debate, a audiência requer regras de participação e temos que permitir que todos participem, sem exceção. Então eu vou pedir para vocês um tempinho para a explanação nossa primeiro, do Detur. Depois nós iremos ouvir usuários do parque, cada um terá 5 minutos de fala, cronometrados, todos poderão falar até 5 minutos. Além de falar, vocês podem anotar também suas sugestões em um formulário. Depois, ouviremos empresários com suas propostas.
perguntas da imprensa e, por fim, visão dos vereadores, que são representantes de quem não está aqui. Os vereadores representam a totalidade da população. Por fim, quem chegar em casa, pensar, lembrar de alguma coisa, temos o e-mail do Detur. Até meia-noite a gente vai aceitar ainda sugestões. Perfeito? Então as regras são essas. Agora eu vou expor o que o Detur tem para falar sobre esse espaço muito precioso para todos nós. Só um minutinho que secou minha garganta. Pode. Falamos ao vivo da Câmara Municipal de Piraju. Bom, o Parque das Águas é o único acesso público e gratuito à represa, ao rio Paranapanema, que a gente chama, mas é a represa aqui Paranapanema, aqui que fica na cidade de Piraju. Aquilo lá é um funil, né? Não é a estrada do funil, mas é um funil, olha. Se vocês forem ver aqui, olha, o acesso é só por aqui, ó. Olha o tamanho da orla, essa outra possibilidade aqui, e a população conta somente com esse acesso. O parque foi inaugurado em outubro de 22, eu vi nascer esse projeto no porão da minha casa, a Fernanda fez um projeto, na época, sem apoio da prefeitura, ela conseguiu recursos, se não me engano, o Eurico ajudou na ocasião, com recursos próprios. Então ele foi feito fora da prefeitura no começo. E aí então nós tentamos, o Contur e o Detur, na época da Malu, colocar esse projeto na prefeitura, até que veio uma verba do Ministério do Turismo. Então essa luta, gente, é de todos nós, todo mundo defende isso. Eu estou no Contur há muito tempo. O Carlinhos me chamou de um conselho, eu não faço parte de nenhuma base política, o Mário também não, nós estávamos no Contur, o Mário depois foi para o Conselho de Cultura, então nós somos chamados a compor, a dirigir alguns departamentos pela atuação que nós temos nos conselhos em defesa dos interesses da comunidade. Eu estava no conselho representando os interesses da comunidade. Esse espaço é tão precioso para nós, como para vocês. Eu vi nascer esse projeto nas pranchetas, lutei junto com o Detur, dentro do Contur, com os membros do Contur, para a sua implantação. O projeto começou em 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 6 anos para ser inaugurado. E agora mais 3 para começar a ter algum serviço. O atrativo é visitado, assim, está cheio de gente sempre, foi o mais visitado nesse final de ano, nós temos pesquisa de demanda, é o lugar mais procurado, só que ele não tem nenhum serviço. Na verdade, ele tem serviços ali na Rua 15, mas esses serviços carecem de regularização. Ao menos junto ao Detur, os serviços prestados ali na rua não estão devidamente regularizados. Em algum momento, os empresários que estão lá serão notificados. O que a gente quer fazer então? Regularizar os serviços do parque. Vamos entender um pouquinho o parque? Então, além de ele ser um parque muito pequeno, e eu creio que a luta no futuro seja por conseguir um espacinho aqui e aqui, mas ainda não é tema de hoje, não é tema da nossa audiência. O tema é o parque que existe, o parque existente, o que podemos fazer para melhorar, né? É isso que a gente quer ouvir de vocês. O que pode ser feito para melhorar? O que nós temos hoje de serviços ali, ó, na Rua 15, serviços que carecem de regularização, na minha opinião, em condição precária, diante do que poderia ser, e temos esse container aqui, ó, que foi instalado inicialmente para serviços de alimento e bebida. E sabe o que está sendo feito com ele hoje? Virou um depósito de máquina. Tá certo? Eu acho que não. Eu quero ouvir de vocês. E aí então a gente vem com as propostas aqui. A proposta mais simples seria serviço de alimento e bebida no container, só. Eu acho muito pouco. Vamos aproveitar que o parque está bem frequentado e avançar. Container duplo.
É um container aqui, um outro do lado. Esse aqui é uma cozinha e aqui é uma área de venda. Container duplo, um sobre o outro, com uma área, um solário, um pequeno mirante. É uma sugestão, são sugestões, tá? São ideias. Um bar noturno, por exemplo. Outro bar noturno. Poderia ser isso, por exemplo. São ideias, tá? Eu estou pondo aqui. São coisas que nós aventamos. Locação de equipamentos náuticos. Pode ser stand-up, pode ser caiaque. Nós pensamos também em espaguetes, coletes salva-vidas para dar mais segurança para as pessoas, boias, boia de trator, boia de pneu de carro, o que for, cada um usa a sua criatividade. Banana boat, é uma coisa tão barata a banana boat, é um equipamento de baixo custo, leva muita gente, um barco pequeno consegue puxar a banana boat. Você consegue fazer um serviço desse entre 10 e 20 reais, é uma opção. Bicicleta, por que não? Uma bicicleta aquática é uma sugestão. Yoga no parque, reservar um espaço, outra sugestão, né? Então teria yoga, esportes náuticos, paredão de escalada, é uma outra opção. Havia um paredão de escalada no antigo Canto do Rio, que era muito bacana, né? Lembra? Poderíamos pôr uso noturno, uma judiação, um parque daquele fica fechado à noite, a fonte é luminosa, ali você pode impedir o banho, né? Fechar ali o acesso à represa e deixar o bar aberto, um bar noturno, com toda aquela área ali para você poder beber alguma coisa e contemplar a natureza, uma noite de lua cheia, no alto verão, pode ser um grande bar noturno. Souvenirs de artesanato é uma opção também, já que somos instância. Festas e eventos também é uma opção. Tá? Então, esse que a gente quer ouvir de vocês. Nossa intenção é, considerando que não é próprio do poder público explorar esses serviços, a gente pretende conceder, assim como é feito na FECAP. Na FECAP tem um parque público aberto, gratuito, o parque é público, mas o original é concedido, o panorâmico já está em fase de licitação, já bem adiantada. Nós temos ali espaços com permissão de uso. Nós pretendemos licitar para conceder quiosque 4, quiosque 5 e, se possível, aquele terreno baldio também. Tá? Então o parque continua público, aberto e gratuito, mas os serviços não é da natureza da prefeitura oferecer isso. Seriam pagos, tá? A gente vai criar meios para que esses serviços aconteçam. E aí, então, os empresários interessados cobrarão por esses serviços. A ideia, em princípio, é essa. Nós também consideramos a possibilidade de esses empresários ou o concessionário que assumir os serviços responsabilizar-se pela limpeza dos banheiros, pela segurança do local e talvez pelo guarda-vidas. É uma discussão que a gente pode fazer. Fica muito mais fácil a gestão do parque, fica muito mais justa também, porque assim quem tiver o benefício da concessão vai ter o ônus da limpeza, manutenção e operação do parque. Lembrando que o parque continua aberto, público gratuito. Isso nunca foi cogitado, fechar aquele parque. Muito menos privatizar. Essa palavra nunca foi usada. Eu sou contra. É o único acesso ao rio público. Né? Então, é isso. E, em cima disso, eu gostaria de ouvir agora é o momento da fala dos usuários do parque, de quem usa o serviço. Quem gostaria de usar a palavra? Pode vir aqui, por favor, porque é muito importante usar o microfone, o espaço da Eco, ele não é muito próprio para... Só frisando que quem quiser usar o formulário, todos receberam? Nós também faremos a leitura do formulário amanhã, tá? Também será considerado. É legal porque fica registrado, escrito, a gente vai considerar. E o e-mail ficará até meia-noite de hoje disponível para enviar sugestões. Renato, bacana aqui a exposição, deu para ter um entendimento bom a respeito. Só uma perguntinha rápida para não se alongar muito e ter espaço para todo mundo.
Eu imaginei que nessa exposição já fosse, porque o que a gente vê assim comumente, né, a prefeitura, o estado federal, municipal, enfim, todo mundo investe, prepara tudo, deixa tudo bonitinho, aí vem uma iniciativa que vai fazer o uso daquilo, vai explorar aquilo economicamente, né? O que retorna, o que retornaria para o município com essa terceirização, vamos dizer assim, né? Caso seja aprovado e caso isso venha a acontecer, né? Eu gostaria de, talvez nessa exposição, o que se espera de retorno. Boa pergunta, obrigado. Muito bem, tem várias formas de você realizar a concessão. Vamos pegar o caso do panorâmico, por exemplo, que já está em fase de elaboração de edital. Nós propusemos o quê? Uma avaliação do valor do imóvel e uma comissão formada por um engenheiro, uma arquiteta da prefeitura e um corretor de imóveis estimaram que o aluguel lá deveria ser de R$ 2.300 por mês. Então, além de ter que investir para reformar, para renovar, um mínimo de R$ 129 mil, no caso do panorâmico, terá um pagamento de aluguel para a prefeitura, certo? Esse é um formato. Tem um outro formato que você pode pensar também, e aqui está tudo em aberto ainda. A gente pensou em uma contrapartida que seria a manutenção do espaço, limpeza, segurança e o pagamento do guarda-vidas. Seria uma contrapartida pelo uso do espaço. É uma opção. Você pode fazer por valor de outorga, que chama. Cobrar logo na entrada, assim. Quem der mais, leva por 3, 4, 5, 10 anos. Então, quem apresentar um maior investimento para a prefeitura, sei lá, 50 mil, 100, 200, exploraria. O que eu acho legal é ou cobrar um aluguel, né, ou investimento, ou os dois, como é o panorâmico, e responsabilizar o empresário pela limpeza do local, no mínimo limpeza e jardinagem. Talvez segurança, talvez guarda-vidas. Mas o mínimo que eu espero do empresário que vai explorar, por exemplo, vamos pensar aqui, ó. Vai explorar um caso de um container. No mínimo que eu espero é investimento para comprar mais um container, fazer as obras necessárias. Além disso, dar manutenção em todo o espaço, jardinagem e limpeza. É uma opção, tá? Mas a gente pode cobrar aluguel também. Aí depende do que a gente entender que seja melhor para a cidade. O fato é que é o seguinte, no mundo inteiro, pelo menos onde a gente conhece, serviços de alimento e bebida são próprios do setor privado, não é? Então, se você vai em qualquer espaço, mesmo espaços públicos, vamos pegar um museu, por exemplo. Eu estava no museu ali na Liberdade, aqui, na Avenida Liberdade, o museu... Puxa vida. O Felipe falou que ia levar os alunos lá, que o Paulo Mendes da Rocha, em frente à língua portuguesa, Parque da Luz ali, que museu que é mesmo? Oi? A Pinacoteca, tá. A Pinacoteca é do governo do estado. Tem um restaurante lá. O restaurante é concedido, né? Se você for nas universidades públicas, os restaurantes, fora o restaurante universitário, eles são o quê? Concedidos. Então, alimento e bebida, a menos que seja para atender a população necessitada, eles são concedidos. Então, eu acho que não é o caso de colocar lá um serviço para a população necessitada, não é próprio daquele lugar. Deveria ser em outro lugar esse serviço. Então, ali seria um bar apropriado para o perfil de usuário. Eu acho que essa que é a ideia. Bar, restaurante, lanchonete. A gente tem que ouvir agora os empresários depois para entender o que eles imaginam naquele espaço. A ideia é essa. Então, eles teriam contrapartidas. Vamos um por vez? Fernando, depois o César, né? Guilherme, né? Tá. Pode vir, por favor, Fernando. Boa noite, Renato. Boa noite, os presentes na mesa. Boa noite a todos presentes. Faço primeiro uma pergunta. O Código de Posturas do município prevê essas ações?
ou não há previsão nenhuma? Essa é a primeira assertiva que deve ser perguntada, né? Obviamente, isso deve ficar a cargo da gestão pública e dos vereadores. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu queria conversar é que essa divulgação desse evento, né, se fala em privatização de local. Na verdade, eu estou vendo aqui que não é uma privatização de local como ocorreu com o Parque Ibirapuera, que foi cedido a uma empresa, a um empresário, e aquilo lá se transformou num lugar que as pessoas não podem frequentar livremente como se frequentava no passado. Então, essa possibilidade de que todo mundo aqui acha que estava esperando, que fosse uma proposta de uma licitação para ceder o lugar para eu acho que isso ficaria temerário. Mas desses aspectos locais e de pequenas atividades comerciais, eu acho que é natural, desde que esteja contemplado, não é, como que o poder público vai atuar no seu código de postura em relação a isso. Então, essas atividades, todo mundo pensa que deve ser bem acolhida nesse sentido. Se for para o bem e melhoria do acesso às pessoas àquele local, acho que não há ninguém contrário a isso. Obrigado. Obrigado. Sobre o código de postura, eu estou aprendendo com vocês, tá? Eu vou consultar, mas por analogia, eu entendo que essa concessão, ela assemelha-se a outras já existentes, não haveria nenhum problema. Eu estou entrando agora, aprendendo com vocês, estou há poucos meses nesse setor, e é o segundo processo licitatório que nós iniciamos juntos, e é talvez o segundo dentro da nova lei, né? A lei é muito recente, e nós começamos a fazer, a partir desse ano, dentro da nova lei. Eu vou consultar e darei a resposta pessoalmente. A Ana me informou que teria que ter uma posição mais específica sobre em que ponto feriria o código de postura. Mesmo assim, por favor, para podermos responder. Quando a gente fala de concessão pública, Piraju, por exemplo, se lembra do que nós temos aqui na rodoviária. Pronto, está dito o que deve ser dito. Então, essa situação preocupa a população para que a gente não tenha esse caminho, o mesmo caminho que vocês estão querendo fazer. Eu estou vendo que o caminho é outro, entendeu? Entendi melhor a pergunta. Vamos lá. A nova lei prevê um estudo técnico preliminar. E nesse estudo existe um campo que fala do conhecimento da experiência de mercado, que seria o quê? Estudar os casos de sucesso, os casos que deram errado, realizar audiência para evitar erro. Então é isso. Nós estamos nesse estudo de mercado agora do ETP, que é o estudo técnico preliminar. Casos de sucesso, na minha opinião, o original é um caso de sucesso. É um restaurante que está indo muito bem, ele se enquadrou no perfil da cidade, ele recebe turistas, traz renda, tem um preço bom, comida de boa qualidade. Para mim é um caso bacana. Então, a Pedrinha é um caso de sucesso. Quer falar, Carlinhos? Não. Gera empregos com gente de fora. Então, nós estamos nos recursos de fora, turistas gastam lá, geram emprego na cidade. Então, o nosso cuidado é o próprio modelo atual de licitação já nos ajuda a evitar erros. Então, e a audiência também é uma etapa importante para a gente ouvir essas questões que incomodam a população. A rodoviária é um caso de mal sucedido, é um desastre, na verdade, não é? É um terror. Então, 70 anos, nós pretendemos... Não. Já vou
Já vou chamar o Guilherme. Então, só para fechar a minha fala, né? Na verdade, agora é hora de vocês falarem, né? Então, deixa eu passar para vocês a palavra. Só para fechar, então, é hora de vocês falarem, desculpe. Só para fechar, então. Estamos tomando todos os cuidados para evitar esses erros. Inclusive, a audiência faz parte disso e esse estudo de mercado. A gente prevê um tempo de concessão de 3 a 5 anos, renovável, depende da condução do empresário. De 3 a 5. Guilherme? Boa noite ao Renato, boa noite a todos. Eu, olhando assim por cima, são poucas as pessoas que estão aqui que eu já vi lá na bomba, que nem a gente popularmente chama. Eu sou frequentador, eu nado lá, nadei bastante, agora diminuí ainda mais no frio. E o que eu posso dizer, pegando a carona nas tuas palavras, é que o local, ele é muito frequentado, extremamente frequentado, porque é o único local. Tem lá a Baía do Juda, agora abriu lá no final do funil, abriu lá aquela, não sei como que vocês chamam lá, o pier lá, enfim, né? É pier, mas não vi nenhum barco até hoje lá, né? Então, ali é extremamente frequentado, um número, uma densidade muito grande. Por quê? Porque é o único lugar que o povo de Piraju tem para ir. E nós estamos falando de uma cidade que 80% da população é carente. É uma cidade que não tem condições financeiras de ir no original, não tem condições de ir lá no novo, lá do Maruche, lá no Nova Cachaçaria, e em outros lugares aí no Quenco, não tem condições. Então, se você licitar que seja só o container para transformar aquilo num bar, num restaurante, você, na minha opinião, né, eu estou dando a sugestão, teria que tomar uma cautela, até para o empresário que vai investir, para ele tomar cuidado na questão de preços, de tabela, de menu, porque não é todo mundo que tem condição de consumir lá. E num domingo à tarde de sol em janeiro, é impossível você ir lá tomar uma cerveja tranquilo, porque está tudo lotado. Eu tenho uma sugestão, ao invés de uma licitação para o local, usando os moldes, aí tem o pessoal do jurídico aí, usando os moldes que fizeram com a Guarda Mirim, de conceder diretamente à Guarda Mirim a Zona Azul, eu usaria os mesmos moldes para oferecer, por exemplo, esse bar, ou esse local que pode guardar stand-up, pode guardar caiaque, para, por exemplo, a Associação Náutica, que está aqui, certo? Para eles utilizarem esse local, eles vão ter um ganho para manter a associação deles, e com isso eles vão poder alugar preços populares aí, caiaque, stand-up, o bar para uma associação que nem a ginástica rítmica. Ao invés de você licitar isso para um empresário, que é claro, ele vai querer visar lucro, ele vai querer tirar ali o que ele pagou. E talvez a questão, o final da obra seja mal sucedido. Por quê? Porque ali, a população consumidora ali, é uma população carente, é uma população que não tem esse dinheiro que o pessoal que vai no original tem. Ao invés de gastar, sei lá, R$100, R$200 por noite, aí você não vai ter esse pessoal para gastar isso. E como Piraju, eu falo que, com todo respeito aos empresários da questão turística, né? Mas aqui é um lugar de empresários turísticos que nem engenheiro de obra pronta. A maioria quer pegar já pronto o lugar, ninguém vai lá e ergue um tijolo, ergue um bar. Eles querem pegar algo pronto
para poder começar a explorar, né? Não entendi? Então, não tá, é que interrompeu a palavra. Então, mas seria isso. Ao invés de voltar isso para os empresários, eu acho que deveria primeiro consultar as N associações que tem na cidade. Quem sabe uma dessas associações se interessa em explorar esse lugar, certo? Porque quem for empresário e está achando que vai investir lá e vai ter um retorno como em outros aí, talvez se engane, porque lá realmente a população é mais carente. Muito obrigado. Guilherme, obrigado. Deixa eu só fazer umas ponderações aqui. Essa questão é pensada por nós também, tá? Então, nós sabemos que o perfil, pelo menos, não é a totalidade, mas o perfil, o usuário típico do parque, tem uma renda bastante limitada, né? Geralmente, quem empreende, geralmente adapta o seu produto ao cliente, geralmente, tá? O caso do original que eu citei como exemplo não é para transpor ipsis literis para o Parque das Águas, mas o que é bem sucedido lá? Para o Parque da FECAP, ele foi um projeto muito bem sucedido para o perfil do Parque da FECAP. Agora, lá vai ter que ser um produto mais popular. Por que eu falei locação de espaguete, por exemplo? Espaguete é baratinho. Por que bicicleta aquática? Porque é barato. Por que banana boat? Porque é uma coisa barata, mas é a mesma sensação de andar numa lancha, de esquiar, só que com custo muito baixo, né? Então, assim, está tentando direcionar para esse perfil. Agora, levar a uma associação para explorar o espaço, a gente vai estudar. De maneira geral, associações têm menos know-how do que empresas, né? Eu estava com o Júnior, cadê o Juninho? Está aqui o Juninho? Ah lá, o Juninho está ali. O Juninho é empresário, ele tem uma Kombi com chopp. Olha a rapidez do empresário, diferente de uma associação. Ele chegou no Detour, queria investir, queria alugar um bar, tal. Eu falei assim, olha, Juninho, tem uma casa lá que está praticamente abandonada. Vai conversar com a família, passei o contato do familiar que pode te assessorar, que pode liberar para você. Vai ficar muito mais legal. O Júnior, na hora, já entrou na casa e falou assim, no porão vai ser uma adega. É a casa do General Telebelonel. O nome vai ser Quintal do General. Aqui vai ter uma Kombi, ali eu vou fazer um banheiro, coisa que eu nem enxerguei. Ele já está pintando, ele próprio está pintando o espaço, né? E usou a criatividade, o know-how, a expertise, que dificilmente uma associação vai ter. Uma coisa é cuidar da Zona Azul, que é um trabalho bastante repetitivo, burocrático, e a Guarda Mirim tem know-how para isso. Outra coisa é a criatividade de enxergar as possibilidades. Se for para a entidade, pode ceder. Não, é isso. Seria isso. Eu só dei esse exemplo da Zona Azul, da Guarda Mirim, porque a prefeitura, na minha opinião, até foi um erro, ela não licitou, teria que ter licitado. Mas, enfim, ela cedeu para a associação da Guarda Mirim. Se ela cedeu para a Guarda Mirim, ela pode ceder para outras associações do caso do Estado. Até onde eu sei, quando é uma associação, uma fundação, sem fins lucrativos, você pode fazer a cessão ou a permissão de uso, não é? Diferentemente para um empresário que tem que licitar. Então a gente vai considerar a sua opinião muito importante. Nós já estamos cientes do perfil de frequentador, mesmo porque nós realizamos lá pesquisa de demanda. Então a gente vai direcionar os produtos para o perfil do usuário, para que todos possam usar esses produtos, sabe? Coisas que sejam acessíveis, mas também permitam o quê? Algum serviço interno. Hoje ele é externo e muito precário. Mas obrigado pela pergunta, a gente vai considerar. Quem mais gostaria de falar como usuário do parque? Antes de abrir para a... Por favor.
É rapidinho, desculpa. É que eu lembro de conversar com você, Rena, e tinha a ideia também de poder ter mais de um container de donos diferentes, né? De repente, que a ideia dele é muito sensata e real, porque ali é para a população, teria como ser um mais popular e o outro um pouco mais comum, não como original, né? Que realmente vai ter que ser ornando com espaço, mas um pouco, sei lá, com, né? Eu entendi que você tinha falado. Deixa eu responder a Fal. Obrigado, Fal. Então, vamos lá. Quando eu falei em container duplo, eu estava pensando em coisas desse tipo assim. Agora, eu acho, vamos lá, a gente vai analisar, todas as propostas serão analisadas, mas, à primeira vista, me parece difícil ter dois serviços. Né? Por quê? Quem tiver que usar o serviço mais barato não vai se sentir muito bem, me parece. Eu prefiro que seja um único ponto com uma gama de produtos para todo mundo, tá? É um único ponto de venda, mas você tenha lá desde um cachorro quente por R$5, R$4, um copo de tubaína, por exemplo, por R$1,50, até uma cerveja Heineken, por exemplo, para quem quiser beber. Eu acho mais viável nós direcionarmos, essa é uma questão muito importante que o César, né? Que o César colocou, para a gente prestar atenção. É muito importante direcionar os produtos para o perfil de usuário. Então, espaguetes, bicicleta aquática, vender refrigerante de copo, a gente pode exigir isso daí. Vender, por exemplo, cachorro-quente, misto quente, coisas que são baratas e gostosas também, né? Então, a gente pode trabalhar em cima disso, é possível. Tá? César, não, está sendo gravada, né? Então, se puder anotar para a gente, por favor. Boa noite, Renato. Boa noite, população pirajuense. Gostaria de dizer para o Renato aí, para o prefeito estar presente aí, para o vice-prefeito estar presente também aí, que essa obra do Parque das Águas é um sonho que a gente sonhou lá atrás. É um sonho de um grupo político, aonde o nosso líder era o doutor Fabiano, delegado, conseguiu aquela verba, uma verba de R$1 milhão para a construção do Parque das Águas. E no início desse projeto, o sonho é ser público para a população. É uma população carente, uma população que trabalha de dia e de noite, batalhadora, de dia e de noite, e vem para o seu final de semana para o lazer. E gostaria de deixar uma pergunta para o senhor. Com essa licitação que o senhor está fazendo aí do container, a população vai ter acesso gratuito ao parque? E outra coisa, que deixar uma pergunta para o senhor, se vai ter algum evento fechado que a população vai ter que pagar. Boas perguntas, tá? Então vamos lá. Com relação ao acesso, obrigado. Está definido, está claro, o acesso continua público gratuito, sem dúvida nenhuma. Nós cogitamos e queremos ouvir vocês a possibilidade de eventos à noite, festas, por exemplo, aí poderiam ser fechadas. Nós gostaríamos que fosse aberto à noite também para os serviços ali de alimento e bebida, não para banho, que é perigoso. Agora, somente para festas e eventos que seria de vez em quando fechado. Essa que é a ideia. E queremos ouvir vocês sobre isso. Pode opinar pelo e-mail, tá? Não precisa usar a palavra. Quem quiser ser mais prático, só mandar o e-mail para a gente. Boa noite a todos. Eu sou o Rômulo, sou presidente da Associação Pirajuense de Esportes Náuticos. E hoje eu já pretendia fazer esse uso da palavra. Quero agradecer ao César Mercury por ter dado esse ponto aí. Antes mesmo da gente assumir a associação, a gente já tinha alguns projetos em mente, né? Porque para você pegar uma associação, você tem que saber como que você vai fazer para levantar dinheiro, fazer as arrecadações. E a gente já tinha alguns pré-projetos montados. E não tinha nada em vista com relação
ao Parque das Águas, tá? Mas, diante do que vem acontecendo, nós que já somos usuários do Parque das Águas, a gente já tem a escola de canoagem lá dentro, né? A gente temos pessoas dentro da canoagem que já é salva-vidas. O pessoal da canoagem faz limpeza em várias partes, tanto ali da velocidade como do slalom. E quando a gente ficou sabendo dessa concessão, vou dizer assim, na mesma hora eu já fiz uma reunião com todos da associação, expliquei os prós e contras, fizemos o levantamento do que a gente tem, do que a gente pode fazer. Hoje a associação, ela tem dinheiro em caixa, né? A gente tem dinheiro para chegar de patrocínio, e a gente fez toda uma análise ali para ver se a gente se enquadrava nesse perfil. E a gente gostaria de demonstrar um interesse por estar pegando aquele espaço, mas de uma forma até mesmo diferente, para poder fazer o social. E essa questão da exploração desse espaço, né? Você citou até fazer tipo lá um lanche e tal, a gente pensa que até um pouco menos. Eu acho que a bebida, ter água é interessante, talvez um salgadinho pronto, desculpa usar o termo, tipo uma chips, porque se você for fazer um lanche ali tem a questão da vigilância sanitária, que eu já fui lá, eu já vi, é complicado. Eu acho que a vigilância sanitária não vai autorizar fazer cachorro quente ali. Então, assim, vai ter que montar toda uma estrutura, analisar, ver a questão do esgoto, né? Então, assim, eu pensei em tudo isso. E hoje, dentro da APE, a gente tem praticamente 13 barcos duplos, que podem ser feitos passeios no rio. A gente tem os nossos atletas que podem estar ensinando as pessoas, os turistas que vieram na cidade, passar orientação, ensinar. Os meninos sabem nadar tanto na corredeira como na água parada. Então a gente tem todo como que eu posso dizer assim, a gente pode se enquadrar em vários pontos que foi citado aqui, né? E a gente demonstra sim um certo interesse de estar pegando aquele espaço. E se caso a gente vier a pegar esse espaço, não vamos impedir que uma pessoa queira levar seu cooler, beber sua cerveja na beira do rio. Você está entendendo? O espaço vai ser uma opção, tá? Não assim uma exploração, entendeu? Essa é a nossa intenção, porque eu sou periférico, eu sou social, entendeu? E os meninos que estão comigo na canoagem, todos são, né, de bairro, de periferia, são meninos que ficam o dia inteiro ali na beira do rio, sentado. Então a gente sabe até o que as pessoas comem, bebem, entendeu? Então a gente sente na pele o dia a dia daqueles meninos. E quando eu chamei esses meninos para a reunião, eles pularam de alegria. Falaram assim, Rômulo, tenta ver o que você consegue fazer para nós. Eu não estou aqui para atrapalhar nenhum empresário, eu acho que o empresário tem que ter o espaço dele, mas eu não podia deixar de fora uma oportunidade de estar ajudando esses meninos, que eles recebem um Bolsa Atleta de R$ 1.020, e muitos ali têm que ajudar na casa, o pai e a mãe, né? Hoje mesmo eles estão lá no Rio Grande do Sul treinando, e é triste dizer isso aqui agora, mas a gente foi na casa dos meninos pegar a roupa deles para eles poderem viajar. Tinha menino que tinha 3 peças de roupa e tinha um chinelo, tá? Então, assim, a gente queria muito poder usufruir desse espaço, que a gente já usufrui dele, né? Mas poder estar tocando esse espaço do container, que seria na verdade, para poder arrecadar dinheiro também para esses meninos poder viajar, diminuir a despesa da prefeitura, como eu estive conversando com o Carlinhos esses dias, porque as viagens ficam caras, né, Carlinhos? E é difícil, e a gente pode estar reduzindo essa despesa da prefeitura. Quanto que foi acordado a mais para levar a quantidade? Exatamente, eu tive que conversar com o Carlinhos, porque a gente sabe que a prefeitura está acordando gasto. Foi R$6 mil e a viagem a mais, e ficou em R$24 mil essa viagem deles para o Rio Grande do Sul. Então, sim, é muito dinheiro, e foram 17 atletas, e no total de 21 pessoas, contando com os motoristas, diária de 7 dias lá praticamente, né, Carlinhos? E então eu acho que esse espaço pode ser usado para o social dentro do município de Piraju. E eu acho que a gente tem a capacidade para tocar sim, tá? Porque eu acho que esses meninos merecem pela alegria que já trouxeram para Piraju, as medalhas que eles trouxeram, né? Ontem mesmo a gente esteve aqui na Câmara, infelizmente o Fernando não pôde receber a homenagem que a Fernanda deu para ele, né, por causa dos imprevistos que aconteceu aqui. Ele é um menino deficiente, chegou em segundo lugar, né, medalha de prata lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Então, se vê um menino com deficiência sair daqui de Piraju e representar Piraju lá em Minas Gerais, num brasileiro,
um menino paralímpico, né? Então, assim, eu acho que por esses meninos vale a pena estar lutando. Eu vou só ser mais breve agora. Então, assim, como eu falei, a gente tem uma certa estrutura que podemos estar tocando aquele local. E me comprometo aqui com o diretor que a gente pode cuidar tanto da segurança de guarda-vida, como da limpeza, manutenção do banheiro, da pintura, tudo. Porque os meninos se dispuseram a estar ajudando também, né? E a gente vai estar gerando um certo emprego para eles, porque qualquer dinheiro que entrar para eles, 100, 150, 50 reais, é muito importante na vida deles. E nós conhecemos o local com a palma da mão. E só mais um detalhe que eu gostaria de falar: temos um projeto que está na mão do Frigo, lá na prefeitura, que eu já conversei com o Carlinhos, que ele já deu essa abertura, para a gente reformar o barracão da Velocidade, e o recurso vai ser de 300 mil reais para reformar todo aquele barracão, e ainda vai aumentar mais 6 metros para frente. Então a gente vai estar melhorando aquele barracão, e os barcos inservíveis vão estar servindo para a população de Piraju, para estar andando a preço risório, de 10 reais, 5, o que seja, que a pessoa tiver. Porque o que entrar para a associação já é importante, qualquer centavo que entre para a associação. Oi? O quê? Ah, não, aquela da construção já está certa. Essa, o Frigo está fazendo o projeto, eu vou estar indo para São Paulo entregar esse projeto, que é o novo barracão da Velocidade. Esse do Slalo já está tudo certo. Já conversei com o Frigo, já está tudo certo, o dinheiro vai estar para chegar na conta. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Rômulo. Surgiu uma ideia aqui. Nesse caso, existe a possibilidade, Rômulo, é uma associação, né? Sim, somos associação. Existe a possibilidade, a gente vai estudar junto com o jurídico, de uma permissão de uso por 1 ano, para vocês mostrarem essa capacidade de cuidar. Se, né? Nós consultaremos o jurídico, mas creio que sim, porque sendo uma associação, a permissão de uso é viável. Eu já vou dar a palavra, que tem uma fila para falar aqui, só um minutinho. Aí então seria um teste para vocês. Se vocês mostrarem a capacidade, vai renovando, correto? A gente vai conversar após a audiência lá no Detur, tá? Fechado? Olha, eu tenho agora uma fila aqui. Vamos lá. Saad, né? Saad, o Mário e a Fernanda, que tem uma fila, eu não posso desobedecer. Saad, pode vir aqui, por favor? Boa noite, Renato, prefeito, vice-prefeito e senhores. Eu queria, em primeiro lugar, realçar a importância desse momento aqui, né? Linkando isso com algumas conferências que foram feitas recentemente na cidade, onde se marcou o horário das 14 horas. É muito rica essa troca de decisões com a população. Então, queria, em primeiro lugar, parabenizar o aceite de um novo horário e tudo mais. A segunda coisa que eu queria também parabenizar o César e o Prestia, pela proposição e pelo pronto atendimento. Porque no processo de licitação, ou o que seja, eu vejo assim, eu não vi em nenhum momento, eu sei que isso deveria ser abordado em algum momento, mas a questão da manutenção daquele espaço. A gente sabe que a manutenção de um espaço como aquele não é barata, né? Considerando todos os aspectos. Então, se é para privatizar, eu penso que, no mínimo, essa manutenção deveria correr por conta de quem ganhasse a licitação. Agora, só se justifica a prefeitura continuar dando essa manutenção, no meu entendimento, uma vez que estará linkada com uma atividade educativa e social. Então, assim, um comprometimento dessa associação de abrir vagas para novos aprendizes, né? Para turista que vem aqui, que eventualmente possa participar de uma atividade e conhecer e aprender, né, as atividades, e assim por diante. Então, eu também, uma última coisa que eu queria colocar, foi o Muzili, na fala dele, lá atrás, realmente isso.
Você constrói, investe o dinheiro público e depois entrega, entre aspas, de bandeja para quem vai explorar, sem as devidas contrapartidas. Então, assim, eu não conheço a fundo, e posso estar aqui pecando, a política municipal de turismo, tá? Porque eu tenho certeza que Piraju tem outros espaços, né? E que se preveja para o futuro que, vamos abrir um espaço turístico, tá? Então vamos abrir uma licitação, os interessados vão lá construir, aprovar um projeto na prefeitura, né? Colocar numa audiência pública, tá certo? E aí você, empresário, vai investir e vai receber isso de volta ao longo de um tempo. Porque todo mundo tem uma visão imediata. Eu invisto hoje, amanhã eu quero receber de volta. Tá? Então eu gostaria assim, de tornar mais uma vez, falando dessa participação popular. Todo mundo tem a ganhar. A administração em especial. É muito rica essa interação, população-poder público. Né? E aí, no caso, só para finalizar, desculpa, Renato, exemplificando, eu não sei, eu achei que ficou legal, em princípio parece que vai caminhar para a associação assumir, né? Mas o prazo, por exemplo, até meia-noite para novas sugestões, não tem por que fazer isso, até porque não vai ser amanhã cedo, né? Surgiu uma nova proposta, de repente ampliar um pouco esse espaço de participação popular. É isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Obrigado, Saad. Agora é a vez... Antes de passar a palavra, só para fazer umas ponderações, eu que estou dentro do DETUR. No caso nosso de Piraju, o original fez um investimento elevado lá, não é? O panorâmico vai ter que investir pelo menos, o concessionário, 129 mil, pelo menos. A gente vai entregar como está. Saiu assim o estudo do departamento. Aí vai ter uma composição para escolher o vencedor. A Tirolesa, lá no passado, investiu 400 mil reais. Havia 2 terrenos abandonados. Então, assim, aqui em Piraju já faz um tempo que a licitação caminha nessa direção, de exigir investimento do empresário. No Brasil eu sei que não é a regra, mas aqui em Piraju, eu preciso fazer justiça para quem estava até no DETUR no passado, na prefeitura, nesses órgãos de licitação. O processo licitatório é muito bem conduzido. Nós somos exemplares, inclusive, aqui na cidade. Não é de hoje. Bom, está sendo muito proveitosa a reunião. Surgiram ideias que a gente nem imaginava. Então, antes de passar a palavra, me parece que a ideia de conversar com a associação para chegar num acordo, se for possível juridicamente, de uma permissão de uso de 1 ano, seria interessante, né? Acho que isso a maioria de acordo, é isso? Você pode levantar a mão? Tá, então é quase todo mundo, né? Então a gente vai tentar caminhar para essa direção, se for possível. Se não, eles podem participar também do processo licitatório. Tranquilo. Perfeito? Próximo. Vereador. Vereador pode falar como usuário também. E depois é só vereador, tá? Mas agora você pode falar como usuária também. Boa noite. O meu nome é Mário Rosa, professor Mário Rosa. Eu sou paulistano e eu quero dar uma opinião aqui, como quem vê de fora, quase como um turista, apesar de que eu estou aqui há 5 anos, conheço bastante coisa sobre a cidade, né? Então, o que eu enxergo aqui de Piraju? Que nós temos um problema aqui para resolver. Porque vocês imaginam se nós tivéssemos aqui 600 metros de prainha? Que maravilha que seria, né? Dentro do espaço urbano, seria maravilhoso, né? Mas o que é que nós temos? Nós temos esse espaço pequeno aqui, né? Bastante limitado, e a gente sabe que é perigoso, não é? Parece que eu estou sabendo que é um espaço perigoso. Não sei se vocês concordam comigo, né?
Eu acho que esse espaço ele tem que ser entregue para gente do ramo do esporte náutico, né? Porque você, por exemplo, colocar uma pessoa despreparada num caiaque, aqui, você tem uma responsabilidade muito grande, né? Então eu acho que para esse lugar, é a visão que eu tenho, uma pessoa de fora, né? Que está conhecendo a cidade agora. Então eu gosto muito de nadar e eu teria receio de fazer alguma atividade. Bom, eu também já estou lá, mais com a idade mais avançada, né? Mas eu acho que então esse espaço deve ser entregue para quem é do ramo da atividade náutica. Essa é uma atitude assim mais responsável, que vai dar menos dor de cabeça para o prefeito no futuro, né? Menos problema de consciência com os problemas que podem surgir. E ali pode ser feita a exploração por um empresário ali do quiosque, ele cuida ali do ambiente e tal, isso depois vocês resolvem. Nosso amigo aqui falou da preocupação com o pessoal, né, de poder aquisitivo menor. Eu moro ali na subida do teto, né, ali na subida ali do teto, né, no Ana Carolina 2. E a gente sabe que a população, que se vocês me permitem, classe C, né? Eu acho que nós aqui somos a população classe D. Nós somos a classe C, né? Aquele pessoal que é quase uma classe média, né? Mas eu moro ali naquela subida do teto, eu sei que eles são muito mais. E para poder oferecer para eles esse lazer que o nosso amigo aqui quer apresentar, eu acho que o ideal tem que ser a prainha. Então, tem que haver um trabalho especial da prefeitura na prainha com relação a esse pessoal, o pessoal da classe C, né? Aquele pessoal que tem o seu palhozinho, o seu golzinho bola, que são muitos, né? Aqueles que não têm carro, que precisariam ter até, quem sabe, um transporte de fim de semana lá para a prainha, coisa que eu pensei e nunca conversei com ninguém sobre isso. Vocês devem ter pensado nisso também. O verão está chegando e a cada ano a surpresa com a quantidade de turistas, né, e de gente querendo se refrescar é cada vez maior, né? Então a prefeitura, eu acho que o papel do gestor público é cuidar de baixo para cima, né? Cuidar da classe C primeiro. Então eu acho que se a gente deixar esse espaço para quem é especializado na área de esportes náuticos, deixar um empresário explorar ali da maneira como ele quiser aquele espaço ali, e dar um apoio para a população da classe C, né, para eles irem com facilidade até a praia e voltarem, eu acho que seria uma ideia interessante, né? E eu acredito, me desculpe se eu falar isso, mas o pessoal da classe C, eles não têm dinheiro para gastar à noite, né? Eles não têm esse dinheiro. Para nós já está difícil, né? A gente que ia todo fim de semana gastar à noite, a gente já está indo uma vez por mês, duas, né? Então, eu acho que essa é a minha opinião, tá certo? Obrigado, eu queria só contribuir um pouquinho. Muito obrigado, tá? Agora tem a Fernanda na fila, depois é a Fernanda Carrara. Primeiro a Fernanda Barbério. Pode falar primeiro? Tá. Então, vamos primeiro ouvir a Fernanda Barbério, depois a Fernanda Carrara. Se tiver algum usuário, pode passar na frente, a Fernanda concedeu. Uma das coisas que eu ia falar é o que o Renato já mencionou, né? Aqui não tem concessões. Todas as últimas concessões na cidade tiveram um grande investimento dos ganhadores, né, da licitação. Não tem nenhum caso em que foi entregue de mão pronto, né, vamos dizer, tudo pronto. E quando existe uma situação onde já está mais, o espaço já está desenvolvido, é cobrado, sempre é colocado um aluguel. Então, onde existe um investimento alto,
muitas vezes, né, esse investimento compensa esse aluguel. Então não se paga um aluguel porque existe um investimento inicial muito alto. Em outras situações, e também sempre o uso é por um período X, né, não eternamente como a rodoviária. Era só essa observação que eu quis fazer. Agora, uma questão do parque, só que eu chamaria a atenção para o Rômulo, que eu gosto muito da canoagem, todos os projetos que a gente fez, né, a gente sempre incluiu e tentou, da melhor forma possível, melhorar as coisas lá. Quando a gente fez a reforma da escola de canoagem, a gente tinha pensado naquele espaço para que a associação pudesse usar, porque fica bem na entrada da trilha, como um local de poder fazer exatamente o que você queria fazer lá no parque, né? Que seria vender coisas uma água refrigerante, um salgadinho, né? Não produzir ali, mas ter um ponto de venda ali. Mas no final das contas a escola acabou ficando ali mesmo, né? E não indo de volta para o galpão. Agora, no parque, a única questão que eu chamaria atenção é que o galpão ele não tem nada ainda. Então ele é um galpão, ele é um container só o container. Então ele não tem as aberturas, ele não tem, ele tem um ponto de água e esgoto do lado que já foi deixado para isso, mas lá dentro não tem nada. Então ele exige um investimento, assim como os outros. Eu não sei como vocês conseguiriam fazer isso, mesmo que de maneira bastante simples. Ele exige um investimento, né, para adaptar o container. Agora, o container em si, como tem o da tirolesa, ele pode sim ser usado para até a produção de, né, você pode ter até uma hamburgueria lá dentro. Se você adaptar ele, né, da forma correta, não teria um problema. Ele é até maior, porque o da tirolesa, por exemplo, ele tem os 2 banheiros que usam um espaço. Lá não, você poderia usar aquele como depósito, né, um espaço como depósito, mas ele também exige, então, um investimento de não sei como que a associação conseguiria resolver essa questão. Essa verba poderia ser feita pelos deputados? Nós estamos aí no ano de eleição, no ano que vem. E os deputados dando visitas a todo momento. Conseguir uma verba para isso, para fazer Olha, não dá não é rápido. A outra coisa é que quando foi feito o projeto do parque, a gente já queria entregar ele pronto. Né? Já queria entregar um container adaptado. E não foi permitido, porque na parte legal? Então, eu acho que legalmente não pode. Acho que não, porque você está investindo um dinheiro público por mais que seja associação, né? Para a associação. A associação não tem uma plataforma do portal de transparência para estar recebendo esse recurso. Então poderia talvez adaptar de uma forma muito simples inicialmente, depois usar o próprio lucro para melhorar, mas vai exigir um investimento. Era só isso que eu queria lembrar. Vamos fazer o seguinte, a ideia de transferir por um período para a associação está lançada, a gente vai então o quê? A partir de amanhã, começar a conversar. Se for viável, simplesmente uma permissão de uso, se o jurídico autorizar, e se nós entendermos que é possível um investimento pequeno lá para começar, a gente avança. Caso contrário, a gente tem que partir para a licitação, e aí vocês também podem participar, né? Como qualquer outro. Nós permitiremos, inclusive, pessoa física, para facilitar o acesso. O que a gente tem feito? A gente permite que pessoas físicas participem com propostas. Se for vencedor, tem que criar uma PJ. Então, qualquer um de vocês pode apresentar a proposta, mesmo sem ter empresa, tá? Para poder facilitar o acesso, a gente está fazendo isso. Eu vou tentar fazer o possível para viabilizar essa permissão de uso. E a partir de amanhã a gente começa a conversar, então. Perfeito? Mais alguma pergunta de usuários do parque? Opa, Fernando? Eu queria só fazer uma conclusão pelos usuários, se assim os usuários me permitirem, mas eu queria parabenizar a ideia dessa reunião, porque você abrindo esse espaço
gerou aqui coisas maravilhosas, coisas que a gente realmente nem imaginava, né? Muitos nem imaginavam que isso poderia ocorrer, né? Então vocês estão de parabéns. Eu acho que é assim que se constrói e que se faz que uma sociedade tenha vida e seja viva e ativa numa cidade. Parabéns a vocês e muito obrigado. Muito obrigado, parabéns a vocês também que deixaram suas casas. Eu sei que não é fácil para participar de uma audiência pública em plena quarta-feira à noite. Um agradecimento especial aos vereadores aqui presentes. É dia de feira hoje, hein? Tem uma feira competindo aqui com uma audiência, ficar sentado ouvindo a gente falar sobre concessão, licitação, é difícil. Marcão eu vi ali, a Fernanda, a Leia e o Piruá. Então, um agradecimento especial aos representantes de quem não pôde vir aqui. Antes de passar para a imprensa, mais algum... Opa, desculpe. Usuário, FAO? Pois não. Bom, última questão, que a gente sempre pensa em relação ao meio ambiente, como uma área, né? O rio está logo ali. Quem for pegar bar e tudo mais, pensar no tipo de material também, de repente, né? Para não estar gerando tanto lixo. E, por exemplo, eu falei com você, vai ter uma série de regramento para quem pegar, para essa empresa, porque, por exemplo, lá no Oixi, no antigo Oixi, né? Foram lá e construíram um muro na frente, né? Então, o que pode e o que não pode. Então, ter bem certinho delimitado isso, para não virar não ornar com o espaço, né? Que nem fez o terraço também. Então, ser um espaço, isso conter como regra, como normas, né? De ser um espaço que orne com o local, que não seja fechado, escuro, enfim. E também preocupado com essa questão do meio ambiente, né? Da questão de material, que material, né? Que se for um bar, etc. É bom a gente começar a pensar, né? Tá tudo pensadíssimo. Maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Vocês já têm algo para mostrar para a gente desse regramento? A pergunta é pertinente, importante. E o que acontece? Nessa fase de estudo técnico preliminar, nós temos que colocar uma série de questões ali, de responder algumas questões, e uma delas é a parte ambiental. Então, tudo isso já está sendo pensado, é obrigatório. A nova lei de licitações exige a questão ambiental, a acessibilidade. Então, isso está previsto. Agora, mesmo assim, temos que tomar cuidado, porque se formos caminhar para a licitação e não para a permissão, aí é importante ter um critério de avaliação, que seria o quê? O projeto em relação ao entorno, a adaptação, a adequação e adaptação do projeto com o entorno. A gente vai por isso, se for o caso de licitar. Então, estamos ainda com 2 caminhos abertos, tá? Mas quanto a isso, Paulo, fique tranquila que nós estamos cuidando. Você vai ver que o panorâmico já vai ter essa questão muito bem pensada, tá? Tanto uso de materiais, como cuidado com resíduos sólidos, esgoto, reciclagem, né? Reutilização de material e o uso de descartáveis também. Neia, tem que vir. Venha, por favor. Mais um usuário. Poderemos encerrar com 2 somente? Pode ser a Neia e o Marcos. A gente parte para a imprensa, pode ser? Então, Neia, venha. Então, Neia, Marcos. Espera lá. Gente, vamos lá. Ó, nós temos, então, 3 interessados em... Tá. Vem. Em cima do que você está falando, o pessoal da associação náutica, eu acho que depois dos pescadores, se é que tem pescador aí na Paranapanema, depois dos pescadores, é o pessoal que usa o rio como uma divindade. O rio para eles é sagrado. Então eu acredito
E se a associação realmente houver essa permissão da associação pegar isso para tocar ali, pode ter certeza que não vai ter dor de cabeça com o negócio de poluição, porque eu conheço a meninada lá, os caras, nossa, eles são até chatos, você cuspir no rio, eles falam, né? Então, olha, já por aclamação, a ideia da permissão foi escolhida como a melhor, né? Então a gente vai tentar caminhar nessa direção. Se não houver nenhum impedimento, vai ser isso. Se houver, vamos tentar driblar esse impedimento, vamos tentar romper esse impedimento. Se no limite não for possível, vocês podem participar da licitação com certeza. Neia, Marcos, e podemos fechar para poder. Então é Neia, Marcos, né? Aí a gente pode fechar, senão a gente não tem fim hoje, tá? Aí serão 3, então, para encerrar. 3 encerra, imprensa e vereadores, tá? Boa noite a todos. Quem não me conhece, eu sou a Neia Cury. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, para enfatizar o meio ambiente e a colocação do que precisa ser feito em relação ao meio ambiente, eu acho que muitos aqui devem ter a sua sugestão a respeito. E para ajudar na licitação, isso é muito importante, né, Renato? Que seja pontuado cada item a respeito da licitação para cada pessoa que for utilizar o espaço do Parque das Águas. Cada um de nós é responsável pelaquilo que nós fazemos. Então, a limpeza do rio, isso, quantos de nós aqui fazemos e procuramos fazer? Não só aqui, como lá na Pedrinha, que eu atualmente frequento. Então, eu acho que isso é muito importante pontuar na licitação ou na concessão que for feita, seja lá para quem for, pontuar exatamente os cuidados com o meio ambiente. Era o que eu queria colocar. E se tiver um espaço para o artesanato, a gente também agradece. Em nome dos artesãos. Obrigada pelo espaço. Obrigado, né? Olha, só para lembrar, essa audiência está sendo gravada, tá? Ao vivo, e depois vai ser, vai ficar no seu celular. Não, da prefeitura, a parte da prefeitura. Tá, vai estar gravada lá? Não, só ao vivo, né? Está sendo transmitida ao vivo e a Margarete está anotando tudo o que vocês falam. Marcos Tonon e depois finaliza ali. Bom, boa noite a todos. Hoje eu queria então aqui parabenizar a presença de todos, porque foi diante dessa mobilização, diante dessa pressão popular, que fez com que fosse alterado o horário das 14 horas para 19 horas. E eu tenho certeza que se fosse às 14 horas, não teria o tanto de gente que está aqui hoje presente. Então é muito importante a participação popular, o fortalecimento da democracia. Então eu agradeço mais uma vez a presença de todos, porque diante dessa licitação do Parque das Águas, apresentado pelo diretor de turismo, é muito importante que todos falem aqui e opinem, cada um com suas opiniões. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Muito obrigado. O último, então... Ah, não, desculpe. O Marcos, é Marcos, né, agora? Desculpe, é primeiro o Marcos, eu não tinha lembrado. Aí depois pode vir já aqui. Aí temos, então, o último e fechamos, tá? Aí a imprensa... Boa noite a todos. Representando aqui a categoria do não sendo usuário, não sendo empresário e não sendo vereador e nem da combativa imprensa, muito importante a realização da reunião, como foi, como conduzida, e o resultado obtido aí com esse, sinalizando para essa permissão para a associação. Isso é por demais importante e acredito que se consiga viabilizar dessa maneira, como já está sendo feito em outras ocasiões aí. Mas gostaria, Renato, acaso essa situação não consiga se concretizar, que o Departamento de Turismo tenha novamente a oportunidade de convocar uma outra audiência pública para prosseguir a discussão daí em outros termos. Isso
o requerimento que fica caso não consiga viabilizar essa parceria, embora acredito e torço para que isso seja possível realizar. Obrigado. Muito obrigado. Se assim for do interesse de todos, para nós é muito favorável, para nós é bom, nos tranquiliza fazer uma audiência, porque tira de nós, somente de nós, a responsabilidade. Nós queremos compartilhar a responsabilidade com vocês também. Nós usamos o parque, mas a gente não sabe de todos os problemas, de todas as demandas, de todos os desejos dos usuários. Muito bem? O último, então, depois vem a imprensa. Boa noite. Eu só para esclarecer, já deve ter sido previsto, né, que tem a escola de remo ali, que é da prefeitura, certo? Ela vai continuar, né? Lá. Sim. E o segundo ponto em se vai ser aberta uma possibilidade de debate no momento de se pensar em eventos. Você mencionou no começo, né? Evento noturno, certo? Eu acho que é importante ter um capítulo de debate específico em torno desse tema, porque o impacto é muito grande. Quem usa ali o espaço sabe disso, né? É dificílimo você controlar. Nós estamos na água, o cartão de visita da cidade, é um ponto que você tem um evento ali, no dia seguinte você vê resíduo. Então é uma coisa que já foi tratado, né? O aspecto ambiental, uma coisa é você tratar de maneira genérica, né? Você exigir que a associação ou o empresário que vai assumir tenha responsabilidade ambiental. Mas você planejar, conceder evento, eu acho que requer uma discussão. Aí vai ter várias opiniões e a gente vai chegar numa decisão, não é isso? A minha opinião seria que eu acho que não é um lugar apropriado para isso, mas deve ter um momento de discussão específico, né? É isso. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Se for caminhar para permissão de uso, tem que ter um termo de permissão com as condições dessa permissão. A gente vai ter que evoluir para esse termo. Se for o caso, se vocês entenderem que sim, podemos realizar uma nova audiência. Ou, se não for uma audiência grande assim, convidar para um debate lá no DETUR. Eu acho que é importante, a hora que tiver o termo pronto, antes de ser assinado, ser apresentado para a comunidade. Pode ser? Acho que assim, estando o termo pronto, antes da assinatura, a gente faz uma apresentação, então, e fecha numa reunião com vocês, ou com a comunidade, na verdade, certo? Desculpe? Sim, também o Contur seria, a gente pode passar o termo pela reunião do Contur e depois aprovar aqui ou ajustar aqui com vocês. Fechado? Então, vamos caminhar nessa direção. Tomara. O Marcos é advogado, creio que está tudo certo, né? A permissão é possível sendo uma associação, não é? Tá, então, eu entendo que sim também, embora não seja advogado, mas creio que sim. Agora, imprensa, final, depois vereadores. Diego, quer perguntar? Temos aqui imprensa, Diego e Laca somente. A Laca está aqui? Não, só o Diego então. Bem, boa noite a todos. Eu vim para a reunião com uma pauta, com uma ideia de que o assunto iria acabar resultando na entrega ou no início de uma entrega para iniciativa privada, e quando eu soube que o Rômulo demonstrou esse interesse, antes da reunião começar, eu fiquei muito alegre, porque eu já passei pelo terceiro setor e eu sei como é difícil manter uma entidade. Eu já fui presidente da PRAP durante quase 10 anos e sofri muito. Toda a sorte do mundo, Rômulo. E os aplausos que você recebeu aqui hoje traduzem um desejo, que é de entregar esse espaço que já é ocupado por canoístas, pessoas que respeitam o rio, são guardiões daquele pedaço, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu não sei se eu vou me precipitar aqui, pensando num problema futuro, mas sempre me preocupou a ocupação daquele pedaço, Margot. Banhistas, embarcações, motorizadas,
e etc. Uma pauta para uma discussão futura, Rômulo, de Departamento de Turismo. Isso já tem alguns anos. Eu fiz contato com a Capitania dos Portos, Marinha de Barra Bonita, que responde aqui por nossa região. E eu apresentei uma demanda. Um indivíduo que estava com uma embarcação naquele pedaço e uma pessoa que estava dentro de um pedalinho, tentando ali perder o medo da água. Eu sei que tem muitas pessoas que recorrem ao pedalinho para conseguir lidar com esse medo, né? E eu me lembro que eu fiz contato com a Marinha porque deu o que falar esse episódio aí da embarcação com o pedalinho, e eles me falaram o seguinte, que o município, se interessado, pode estabelecer uma espécie de convênio, parceria com a Marinha, de modo a capacitar funcionários municipais a atuarem como fiscais do rio. Como a Marinha não tem pernas para lidar com tudo isso aqui, a Marinha, pelo menos naquela época, Rômulo, a gente teria que atualizar essa conversa, para que eles capacitem funcionários e estes, por sua vez, passem a ser fiscais do rio, autuando, inclusive, com a capacidade de autuar se for necessário, porque eu ainda vejo uma má ocupação daquele espaço, uma certa bagunça, e uma bagunça que pode resultar em riscos e até perdas de vidas, sabe? Não quero aqui generalizar, mas alguns que possuem embarcações, a impressão que eu tenho é que eles querem se exibir, né? Eles não se contentam em ficar na parte mais tranquila do rio, eles querem estar no meio do povo, né? Então, insisto, não sei se é uma preocupação, se eu estou me antecipando com uma preocupação futura, mas já que aquele espaço e tudo aquele entorno está em discussão, vamos pensar nisso também. Eu acho que a Marinha está à disposição, a Capitania dos Portos de Barra Bonita, para capacitar funcionários, para a gente qualificar e oferecer segurança para quem frequenta aquele espaço. Em síntese é isso, pessoal. Boa reunião. Obrigado, Diego. Eu esqueci de um ponto, a questão do e-mail. Nós precisamos encerrar em algum momento o e-mail, porque a gente tem que dar início aos trabalhos. Então, mais um dia, até amanhã à noite, então, né? Vai dar mais um dia, porque a gente precisa começar agora a dar andamento ao que a gente ouviu aqui. O andamento será uma conversa com a associação. Vamos caminhar nessa direção. Agora, vereadores, quem quer começar? Desculpe, pode falar. Como nós estamos transmitindo ao vivo, estão perguntando aqui se eles vão poder entrar com refrigerante, com uma cerveja no local. Bom, eu vou até fazer uma consulta pública. Seja, na minha opinião, pelo caminho da associação, se não der certo, concessão, eu entendo que tem que entrar com a bebida, como quiser. O bar, o restaurante seria uma opção. É isso? Levanta a mão quem... Então, entendemos assim, seja concessão, seja licitação, seja permissão ou concessão, o parque continua aberto, correto? Aberto e pode acessar com comida também. O bar é opção, tá? A questão vamos lá. Por segurança, já é proibido entrar com garrafa de vidro, mas por questão de segurança, latinha pode. E tem um lixo lá para reciclar, tá? Mas a de vidro é proibida por questão de segurança, porque se der briga, você quebra a garrafa e vira uma arma, né? É só por segurança. Bom, vamos lá. Agora, vereadores, a Fernanda tinha pedido a palavra, começa pela Fernanda. Hoje eu não vou começar e não vou encerrar a sessão. Aqui é democracia e todo mundo tem o direito de falar, né? Então vamos lá. Renato, primeiramente eu queria agradecer por essa oportunidade, porque isso aqui é realmente o que nós precisamos, a transparência, né? Quando as coisas acontecem com transparência, tudo se resolve, a população participando, né? Isso é uma transparência. Quando a gente cobra vereadores, a gente cobra isso. Que a administração, Leonardo, tenha transparência nas atitudes que ela queira tomar. Nós estamos para parceria, mas desde que esteja transparência. Que toda a população fique realmente sabendo do que vocês pensam, do que vocês querem, né? E que a população também participe e possa opinar.
Até porque se vocês estão lá e nós estamos lá, é porque eles nos colocaram lá. Então, nós somos a confiança deles, né? Então, eles não podem perder essa confiança em nós. Senão fica muito, né, decisão sozinha, mas eu acho que é muito importante isso. Quero agradecer ao Renato, ao Departamento de Turismo, por essa atitude. Adorei, é o que eu esperava mesmo, que a Associação da Canoagem fosse, né, quem gestasse aquele lugar, porque como mesmo o Diego disse, eles cuidam daquilo, né? Aquilo lá para eles é o que eles precisam. Aquilo que é para eles. Você acha que para eles é importante uma medalha? É importante uma colocação, mas o rio é muito mais importante para eles, porque sem o rio para eles, nada acontece. Mas é a alma deles, realmente. E o que me preocupa é o quê? Vamos ser realidade, vamos pôr o pé no chão, nós somos instância turística, mas a gente falta ainda um pouco a conquistar, né? Nós temos que fazer tudo na nossa realidade, porque senão a gente fica construindo castelos e não conseguimos manter os castelos. Nós temos que manter aquilo que a gente consegue manter. E a nossa população, a maioria é classe E, D e C. Nós temos que ter essa realidade. Quem frequenta ali são pessoas que precisam, que não é sócia de um clube do iate, que não tem acesso ao rio, que não pode viajar em resorts famosos, não é que não tem chácaras, não mora em condomínios e não tem sítio à beira do rio. As pessoas que frequentam ali são pessoas que precisam, trabalham de sexta a sábado, meio-dia, às vezes estão lá, ou no domingo, porque às vezes trabalham de sábado e no domingo vão curtir aquele espaço. Então eu acho que a gente tem que fazer tudo na nossa realidade. O que é a nossa realidade? É manter aquele lugar limpo, organizado, ter sim uma lanchonete, né? Eu acho lindo a lanchonete de 2 andares, mas já assusta. Coloca aquela outra foto, olha que lanchonete linda, assusta o povo de Piraju, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa na nossa realidade. Essa aí já é a nossa realidade, é mais a nossa cara. Um salgadinho ali, um biscoitinho, né? Uma bebidinha. Então acho que sim, a canoagem tem capacidade disso. Não, quem mais que usa aquele lugar? São os atletas para cuidar daquilo, né? E quando se fala, mas faz licitações, passam, terceirizam, e nós temos que fazer nosso papel. Quando se terceirizam, o que aconteceu com o Oxi? Ele investiu, a prefeitura foi lá fiscalizar, se ele investiu toda a quantia? Não, também. Então a prefeitura, até nós vereadores também somos falhos, porque eles falam, tem que investir, doutor, 100 mil reais, só que daí investe 60 e o outro fica para investir depois. Alguém foi lá ver que investiu? Não, também. Então às vezes a gente é falho. Mas eu vim aqui rapidinho falar de outro assunto também que é a ver com esse. Eu acho que o Parque das Águas vai ser bem administrado, torço pela canoagem, vou estar lá ajudando, a população tem que ajudar a canoagem. Mas isso é bom, Renato, porque esse assunto já se volta para um outro assunto, que é aquele outro espaço do lado, que vai ser aquele loteamento, aquele condomínio, e que nós não vamos ter acesso. Por que não ali, não licitar para alguém, um empresário que tenha dinheiro para construir então um atrativo, um segundo atrativo, né? Que você sabe, tem ali, né, Renato? O Contour, o pessoal o Contour parceiro da gente, o próprio turismo, tem uma área ali, ó, onde vai ser esse loteamento, e que nós não vamos ter acesso. Nós não vamos ter acesso ali. Então nós precisamos ter acesso àquele espaço também. Aquele espaço também é da população de Piraju. E por que não aproveitar? E uma outra oportunidade, já aproveitando essa, que foi de grande valia, também nós fazemos uma audiência pública e ver se a prefeitura tem a intenção de dar um jeito de ter um espaço daquele lado ali, com acesso também para a população. E aí a gente pode voltar aqui e fazer uma licitação para um grande empresário ou um empresário de Piraju que tenha realmente condições de investir naquele local, né? Então, eu sei que fugi até um pouco do assunto, mas é um assunto de necessidade que nós também temos que pôr em pauta.
E acredito que você, o turismo, o próprio Contur já está empenhado nisso, e acredito também, Leonardo, que a administração também vai ajudar a gente a se empenhar nisso. Queria agradecer também ao Leonardo, que a vereadora Léa ligou, né, acho que para ele, para mudar o horário da reunião, pedir para mudar esse horário, porque realmente às 2 horas da tarde, para o povo que frequenta o Parque das Águas, não dá, Renato. Porque 2 horas da tarde o povo que frequenta o Parque das Águas está labutando, ó. Então, eu quero agradecer por vocês entenderem e mudarem o horário. E fico feliz que dê certo. Acredito que vai dar certo sim, porque quando a administração quer, tudo dá certo. O quê? Tudo dá certo. Você acha que para ajudar uma canoagem, né, os atletas não vai dar? Vai dar sim. Tenho certeza que eles têm a boa vontade disso e acredito que eles vão ter. E também, caso não dê certo, como o Dr. Fernando falou aqui, não sei quem falou, acho que foi, na verdade, o Dr. Marcos, não deu certo, que volte a audiência pública para a gente tomar junto, todo mundo, um novo norte, uma posição para ver o que vai acontecer. Mas eu quero agradecer todo mundo que veio aqui hoje, e principalmente ao Departamento de Turismo, a Prefeitura e as pessoas que estão aqui presentes, porque isso sim é a democracia, isso sim é a participação da população. Obrigado a todos. Rapidinho. Sim. O pessoal não obedece o IAT, mas na realidade, na lei federal, que regulamenta a questão de rios, essas coisas, os 15 metros ali, não é de ninguém não. Então, vamos lá. Eu acho que deveria, se eu começar a abrir agora o debate para essa questão, a gente não termina, mas valeria a pena, é uma recomendação, eu vou recomendar ao Felipe, presidente do Contur, colocar em pauta essa questão do acesso ao rio. Eu sou velejador, eu tenho visitado muitas estâncias, ou cidades mesmo, que tem represa, e todas elas têm uma orla enorme de acesso às pessoas. O caso de Piraju é uma situação que caminhou para isso, da orla inteira, na maior parte da orla fechada, a população, sobrou só um funilzinho aqui para a população entrar. Não havia essa visão de que o rio, a represa tem que ter acesso público à população. Quando esse loteamento, inclusive, que vai sair aqui, que está para sair pelo menos, foi proposto e aprovado, a administração pública não pensava nesse acesso. E aí o que acabou acontecendo? Se for sair do jeito que está no projeto, vai fechar toda essa parte aqui também, É uma pena. Eu acho que é uma luta que a gente tem que empreender agora. Começa no Contur, vai para a administração, mas é uma pauta para uma próxima conversa, que eu não posso pôr aqui, senão a gente não termina. Hoje é uma pauta importante, mas hoje é para discutir o futuro do parque como ele está. Qualquer mudança que for ter, o prefeito já mostrou a intenção de tentar negociar esse espaço do iate, se for possível. Mostrou a intenção de tentar avançar aqui na bomba, que já ganha mais um pouco, e de avançar aqui também. Mas ainda não temos nada resolvido. Seria bacana iniciar no Contur a discussão, encaminhar para o prefeito e vice-prefeito, para eles também encaminharem. Eu preciso respeitar só a ordem, que seria vereadores, a Léa quer falar, e aí, terminando os vereadores, abriria a palavra para mais 2 pessoas, tá? Léa, então, por favor. Não pode passar se a prefeitura passar. Se a prefeitura passar, já tem improvidade aí já. Isso é ilegal. Bom, eu acho que restou para me fechar, né? Pode? Boa noite a todos. Quero também agradecer ao Renato por ter alterado esse horário para a noite, porque a audiência pública tem que ser para o público, né? À tarde seria quase que privada, não dá para todo mundo. E eu acho que todo mundo já falou o que eu vou repetir o que todos falaram. Como o Diego, eu também vim aqui preparada, já munida, para defender aquele pedaço do rio, aquele espaço, para a população, né? Eu acho que tem que ter melhorias ali, tem. Eu acredito piamente que a associação vai estar cuidando disso. Acredito que tem que fechar aquela rua ali, tá entendendo? Aquelas embarcações, Renato, por favor, eu acho que a gente tem que pensar logo em transferir para o pier, para tirar, porque é muito risco.
Temos que delimitar aquele rio para o espaço de quem nada, está com boia, está com caiaque, para as embarcações de médio porte, que as ondas atrapalham, prejudicam, é arriscado. Enfim, tem muitas medidas a serem tomadas. Mas eu acho que o primeiro passo mais importante foi o quê? Entregar para quem é dono daqui, os meninos do rio. Não tem como não ser. E além de a gente concordar que seja, que a associação administre aquele local, a gente tem também a obrigação de ajudar. Né? Eu acho que é o único espaço que sobrou. Nós temos ali o iate do lado ali. Muitos frequentadores saem do iate para vir ali, de tão grandioso é aquele espaço. É uma comunicação que tem com pessoas, todo mundo gosta daquele cantinho ali. Precisa expandir. E gostaria de deixar aqui também, Renato, mais um pedido. A discussão sobre esse espaço na orla. Tem inclusive um requerimento meu para vir para essa casa. E eu acho que é uma próxima audiência pública, porque requer urgência, antes que se concretize, antes que todas as autorizações sejam despachadas para o loteamento. Então, eu quero parabenizar a presença desse público, que sem vocês a gente não consegue, com toda certeza, se resolve dentro de uma sala de portas fechadas, a resposta é outra, a gente nem fica sabendo. Como a Fernanda disse, a transparência, quem tem que definir coisas públicas, atos públicos, é o povo. E nem sempre o vereador consegue transmitir para o administrador aquilo que o povo pensa. Nós temos também que ouvir. Então, parabenizo você pela abertura dessas audiências. Eu acho que são espaços públicos, assuntos públicos, e o público deve ter participação. Se vai ser concedido, acatado ou não, é outra questão, mas pelo menos o direito de participar. Certo? Vou fechar. Obrigada. Muito obrigado, Les. Mais algum vereador? Reginaldo? Pois não? E aí depois vai encerrar com o Felipe, presidente do Conselho de Turismo. Marcão, Reginaldo, Marcão. Léo, Reginaldo, Marcão, Léo. O Felipe encerra. A gente encerra a sessão, beleza? Boa noite a todos. Agradeço, Renato, pelo convite para nós estarmos participando dessa audiência. A população que está acompanhando aí, principalmente aí a população que mais frequenta o Parque das Águas, né, a população mais simples, não independente, né, da associação, é aberto ao público, ninguém vai cobrar nada, então a gente reforça esse pedido, né, esse esclarecimento aí a vocês. Então não vai ser cobrado nada de entrada, independente o que a associação for vender lá. Eu também presenciei lá, Renato, pessoas simples levando aí refrigerante de 2 litros, copinho descartável, pipoca estourada em suas casas, levando num saquinho plástico e lá dividindo com seus filhos. Então, isso jamais impeça desse povo simples de estar indo lá, levando aí, né, o que eles podem levar, independente aí o que a associação vai se colocar. Eu já falo para a associação que a gente já sente a firmeza que a associação vai sim ter essa permissão desse uso desse local. E o que a gente reforça é em relação à segurança. Então pense com carinho, né? O parque ele está cada vez mais com frequentadores, né? De vários tipos de pessoas aí. Em relação aí à segurança. A segurança que eu falo, não só a questão aí do salva-vidas, né? Pessoas que ali na água vão usufruir a água, mas a segurança também do espaço ali, né? Pessoas talvez entram com uma garrafa despercebida, né? Garrafa de vidro. Então a gente pede essa atenção aí da associação. É só isso. Muito obrigado. Marcão. Pessoal, boa noite a todos. Renato, as pessoas presentes, as pessoas que estão acompanhando via internet, acho que é importante essa reunião. Foi muito legal essa reunião ser transferida no horário da parte da noite. Eu tenho algumas sugestões aqui para o Renato e até mesmo para o Contur, para o turismo. Nós sabemos aí, existe uma conversa aí de lá de trás, que atrás daquele muro, Renato,
que pertence o muro para o iate, esse pedaço se fala que uma parte pertence à prefeitura. Então, acho que seria uma sugestão, se realmente pertence à prefeitura, se pertence ao município, a prefeitura buscar isso aí, seria um espaço maior, um espaço melhor para se construir alguma coisa aí para canoagem. Hoje a canoagem está em Três Coroas, os meninos lá estão levando o nome da nossa estância turística de Piraju. Então nós estamos sendo bem representados lá em Três Coroas, tá? E isso é importante para nós. Uma outra sugestão seria aonde a Sabesp coleta água. A prefeitura também poderia estar fazendo aí, o prefeito, até mesmo o Léo, aí, fazendo uma reunião com a Sabesp, pedindo aquele espaço, onde é a coletora de água ali, que seria importantíssimo para a gente, né? Já estaria até mesmo um prédio quase praticamente pronto, né? Isso é um espaço legal, que aumentaria para a população e melhoraria muito para a população. Olhando de cima, não se parece um espaço tão grande, mas no espaço no chão lá, é um espaço enorme. Então, são sugestões que eu, vereador Marcão, coloco aí para a prefeitura, coloco para o setor de turismo. Eu acho que é importante nós cobrarmos se realmente esse espaço que está lá dentro do iate pertence ao município, sugerir que seja devolvido ao município, à população de Piraju. Então eu acho nada mais justo a canoagem aí tá usufruindo desse espaço para ter mesmo uma arrecadação aí para os meninos que vão representar nosso município, que vai representar Piraju fora do município. Acho que é importantíssimo para a gente. O demais é isso. Gostaria de agradecer, Renato, parabéns pela condução. Muito obrigado, Marcão. Para encerrar, então, Léo Tonon, nosso vice-prefeito, e Felipe. Léo, por favor. O Felipe dispensou aqui. O Léo Tonon vai encerrar a fala. Só para, Marcão, sobre o iate, sobre ali a área da Sabesp, eu conversei com o prefeito, ele tem intenção de dar uma solução, nos dois casos. Ele está planejando para esse final de ano ou ano que vem, uma solução para expandir o parque em direção aqui, a bomba da Sabesp, e também verificar se realmente aquela parte que falam que não é do iate, de quem é aquilo lá. Se for do iate, tudo bem. Se não for, a prefeitura vai pedir o acesso ao espaço, tá? Muito boa noite a todos. Serei breve, prometo. Só uma questão para reforçar aqui. Eu acho que nossa administração ela tem mostrado e demonstrado, através dos nossos assessores, dos nossos diretores, a humildade da escuta. Muitas coisas que nós propomos, que nós colocamos, essa ideia como livre-arbítrio do diretor, ele coletou isso dentro do Contur, trouxe para nós, em nenhum momento foi apresentado previamente, ele teve essa liberdade de trabalho, porque são cargos de confiança, o qual nós confiamos nesse trabalho. São os técnicos que estão à frente de todos os nossos departamentos, sendo assessor ou sendo diretores, isso que nós colocamos para a disposição da população. E gostaríamos de tranquilizar a população que em nenhum momento a nossa administração sequer cogitou algum tipo de cobrança naquele espaço, para entrar, para acesso, para usar o rio, porque o rio é nosso. E se tem uma coisa que une o povo pirajuense, é o rio Paranapanema.
Hoje, essa noite, mais uma vez foi demonstrado, seja na defesa das corredeiras, seja de um espaço aberto como o Parque das Águas, aquilo que é conquista da população, que faz parte da nossa raiz, da nossa cultura, da nossa tradição, nós temos que defender, sempre iremos defender, estando ou não à frente de algum cargo, seja ele eletivo ou um cargo técnico para a nossa população de Piraju. Então contem sempre com a nossa administração, estamos aqui ouvindo com humildade. Gostaria de parabenizar mais uma vez o diretor Renato pela humildade de ter alterado os horários. Quando a Leia me ligou, mandou a mensagem, eu mandei uma mensagem para ele, em 5 minutos ele respondeu, já resolvendo, né? Isso é muito importante para nós, essa humildade da escuta, e se tiver que voltar atrás, volta, conversa, expõe isso ao público, que isso não é demérito a ninguém, muito pelo contrário, isso é sinal de grandiosidade. Parabenizar o Rômulo pela sugestão, pela ideia, eu tenho certeza, Rômulo, que o rio, aquele espaço, o Parque das Águas, estará nas mãos corretas, fazendo jus ao que é a nossa canoagem, que é o orgulho da nossa cidade. Muito obrigado e boa noite a todos. Para encerrar, quer falar? Mais uma fala? Vem aqui. Aproveitando que você falou do pedaço que a gente sempre falou, que ele guardava, aí tem o terraço dele. Eu sempre quis ter a curiosidade, qual é a função do terraço? Quando eu chegar. A função do terraço, por exemplo, que nunca abre durante o dia. Eu sou apresentadora assídua do verão, e ele nunca abre. Nunca tem fiscalização. Faz uma caixa forte. Perfeito, Cris. Até ressaltar aqui para o nosso diretor que todos os contratos, as concessões, sejam elas as novas propostas ou as em andamento, elas podem ser corrigidas, consertadas, reavaliadas com termos aditivos ou exclusão de artigos sobre o que já existe. Horário de atendimento, por exemplo, o ponto turístico. O que é um ponto turístico? Né? Esses locais que foram concedidos no passado, eles têm e devem ser revistos a qualquer momento pelo nosso diretor, pela nossa administração, e isso é importante. Vou lembrar um projeto da nossa administração, que é o projeto Verão Vivo, idealizado pelo Júlio, antigo diretor de turismo. Um excelente projeto, algo que movimentou aquele espaço brilhantemente, a população aderiu. Nós praticamente todos os finais de semana estávamos lá e realmente assim, o público gostou, abraçou, e isso deve ser revisto. Qual que era a queixa? Não tinha local para comer, um lugar para tomar uma água, um refrigerante, essas coisas. Então é um lugar que ficava ali no meio entre o iate e o Parque das Águas, entre o Verão Vivo, e não poderia ser utilizado. Então fico aqui passando a Cris, passando a bola aqui para o nosso diretor, para que possa ser revisto isso, não só o terraço, como a gente está falando ali do Parque das Águas, mas todos os outros pontos turísticos também, se não estiver atendendo a contento a nossa população, podem e devem ser revistos a qualquer momento. Obrigado. Para encerrar, Léo, fica aqui, ó. Agradecer ao Léo, ao Carlinhos pela confiança. O que o Léo falou acontece assim mesmo. Me deram liberdade para trabalhar. E essa audiência, olha, até esqueci de avisar, eu só convidei, né? Eu nem perguntei se podia fazer, simplesmente mandei o convite para o Léo e para o Carlinhos. É que eu já tinha falado que ia seguir a legislação, então, mas assim, poderia ter consultado, simplesmente aprovaram, eu mando mensagem para o Carlinhos, ele manda um joia, ele nem responde, joia, 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 já vou fazendo. Então, se eu estou aqui hoje é porque eles confiaram em mim. E sobre as licitações, por que a gente pretende conceder ou dar permissão de uso? Nós temos limitações para a gestão desses espaços. Olha só, temos aqui 11 espaços para licitar nos próximos 12 meses. Então, nós pretendemos aqui no Detur sermos o quê? Gestores de contrato e fiscais, que é a nossa função. Então, eu nem consegui ler até hoje todos os contratos vigentes. Eu entrei faz pouco tempo no Detur, mas o que eu faço hoje? Tem dias que chega para mim uma mensagem de manhã: a torneira do Parque das Águas estourou. Para comprar um corim de torneira pela prefeitura, tem que fazer um termo de referência. Leva 15 dias. Vocês entendem a dificuldade? Se nós conseguirmos passar para a associação,
ou para um concessionário, nós ficaremos mais livres e disponíveis para fiscalizar os contratos. A associação vai ter um termo de permissão de uso. Nós vamos fiscalizar esse termo de permissão. Porque por um ano, se tudo der certo, vai dar certo, renova. Se por acaso acharmos que não rolou, cancelamos, né? Então, a nossa intenção é cada vez mais migrar para a fiscalização dos contratos e a gestão desses contratos. Gente, podemos encerrar? Boa noite, muito obrigado a todos.